Fala, meus jovens! Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Este é o canal do Kael e eu sou o Kael. E hoje nós vamos falar sobre o filme Animais Perigosos, só que agora com spoilers. Se você não assistiu o filme ainda, não quer receber spoilers, eu vou deixar em algum lugar aqui o card com um vídeo sem spoilers para você estar indo assistir o meu vídeo lá. Ali eu conto mais sobre o filme, mas lógico, sem nenhum spoiler, simplesmente dou as minhas impressões de quem acabou de sair do cinema, tá? Ou quem acabou de assistir o filme. Para quem não conhece o canal, esse é o meu formato de vídeo. Eu acabo de assistir o filme, eu venho aqui e já gravo para vocês um vídeo sem spoiler, um com spoiler e um se dava para salvar. Imagina que é uma conversa que você está tendo ali com algum amigo seu ou amiga que você encontrou na rua ou mesmo logo na saída do cinema e está perguntando como é que foi o filme. A minha ideia é essa, é passar para vocês a verdadeira emoção ali, o sentimento de quando eu acabei de sair do filme. Lembrando que eu não vejo trailers, então normalmente eu não vejo trailers, vejo pouco sinopse, então normalmente a minha experiência no filme ela é a mais crua, mais limpinha possível, tá? Por que eu faço isso? Hoje trailers têm entregado muito, pra mim passou de 1 minuto e meio já é um pedaço do filme, então eu acabo não assistindo o trailer, e então eu chego no filme, eu simplesmente olho a capa, vejo uma sinopse ali, sei lá, 1 ou 2 linhas, não leio muito também, porque sinopse às vezes também estragam a experiência, e eu falo, vou ver. E é assim que eu escolho o filme para assistir. Às vezes é uma bomba, às vezes é uma bomba, mas às vezes você é surpreendido. Como, por exemplo, esse ano a gente foi surpreendido pelo melhor filme de terror do ano, na minha opinião, que é o Faça Ela Voltar, que, por curiosidade, é um filme australiano igual esse, Animais Perigosos, que é o que a gente está falando agora, tá? Enfim, tô divagando. Gente, por favor, curte, comenta, compartilha. Se você gostou do canal, se inscreve aí, ativa o sininho para receber os próximos vídeos. Faz um comentário. O que você achou do filme? Você vai assistir? Já assistiu? O que você achou? Enfim, esse é o vídeo com spoilers, então a partir daqui eu vou começar a falar do filme e agora a gente vai destrinchar passo a passo o que eu achei do filme. Bom, o filme Animais Perigosos ele é do diretor Sean Byrne e ele nos apresenta basicamente uma história de 3 personagens, que é o Tucker, a Zephyr e o Mouse. Eu não sei o nome dos atores, mas eu vou deixar aqui para vocês em algum ponto aqui, destacando quem é quem, para vocês poderem se identificarem. Eu não sou um cara muito técnico, como eu falei, eu assisto filmes para me divertir, então para mim pouco importa o elenco, o diretor. Se ele acertou, beleza, se ele não acertou, beleza também. Se ele fizer um outro filme eu vou assistir, e é isso, tá? Eu não vou ficar me pegando a detalhes técnicos para determinar o que é divertido ou não para mim. Eu simplesmente vou no cinema assistir o filme, a não ser que seja uma sequência, né? Sequência eu já sei basicamente como é que é a história. Ou, pelo menos, como é que é aquele universo. Enfim, tô divagando, vamos continuar. O filme Animais Perigosos, né, do diretor Sean Byrne, ele apresenta para nós o nosso vilão, Tucker, que logo na primeira cena do filme ele já nos é apresentado como um cara que ele oferece o serviço de levar pessoas para nadar entre os tubarões na Austrália. E durante as férias ele faz o mesmo serviço, só que dessa vez, em vez de colocar as pessoas em uma gaiola para proteção, ele faz isso com elas sem nada e jogando sangue para os tubarões devorarem ela. Então é uma coisa bem impactante, esse cara tem um passatempo bem maluco. No começo do filme também é mostrado que ele foi atacado quando ele era criança por um tubarão, ele tem cicatrizes pelo corpo. Provavelmente naquele ponto da história dele, né, desse personagem, foi onde ele se quebrou e acabou se tornando esse psicopata que ele é agora. Até porque uma pessoa normal não voltaria para a água de forma alguma. Já ele ganha vida fazendo isso. Inclusive, a Heather, né, que é a personagem do primeiro casal ali que vai no barco dele, ela até fala isso, ela fala que ela jamais voltaria à água se ela fosse atacada. E ele até meio que desdenha dela falando sobre isso, né? Enfim, ele leva esse casal, eles nadam realmente dentro da gaiola. Quando eles saem da gaiola, ele mata o cara. Se eu não me engano, o nome dele era Dave. Não posso estar enganado. Mas, se eu não me engano, o nome dele do personagem, tá? Era Dave. E ele acaba sequestrando a Heather, que é a mulher que estava junto com ele. Eles não eram casados, eles eram, digamos assim, eles estavam no mesmo hostel. E aí eles tiveram uma noite juntos, se atrasaram para ir para o SeaWorld e acabaram no barco do Tucker. Enfim, o filme segue daí, a gente é apresentado para Zephyr, que é uma surfista sem teto, entre aspas, né? Porque ela mora dentro da própria van. E ela ganha vida surfando. Não sei como é que ela ganha dinheiro, mas tudo bem. Ela tá numa loja de conveniência, né? E ela conhece o Mose,
que é um rapaz, que ele é corretor imobiliário e ele tá precisando de um cabo de chupeta para poder fazer partida no carro dele, tá sem bateria. Ele vai atrás dela para pedir ajuda, porque ele viu que ela roubou algo da conveniência, e ele convence ela a ajudar ele. Meio que eles vão conversando, ela leva ele até um lugar que tem um cabo de chupeta, ela leva ele na casa dele, eles conseguem fazer partida no carro, e aí eles começam a conversar e ela descobre que ele também é surfista. E aí papo vai, papo vem, ele descobre que ela gosta de Creedence e tal, enfim, rola um feeling, os dois se pegam, eles têm uma noite ali caliente, se é que vocês me entendem, só que na van dela, na frente da casa dele. Ele meio que começa a gostar dela, tal, ele vai pra dentro de casa, porque ela não quer ir junto com ele, porque ele fala que ela pode ir lá, tomar banho, comer, ela recusa. E logo pela manhã ele acorda de madrugada, ele prepara um café da manhã pra ela, quando ele sai, ela foi embora. Ele até manda mensagem pra ela, perguntando o que aconteceu, e ela fala que ela foi pegar onda, e realmente ela tá parada ali na beira do mar, e tá se preparando para pegar onda. Nesse momento, ela sente falta de uma, acho que é chave de nadadeira, alguma coisa do gênero, que ela jogou fora quando ela estava na noite caliente. Ela jogou fora do carro ali quando ela estava com ele. Enfim. E aí ela vai atrás de uma outra e tem um carro parado perto dela, ela vai mexer no carro, o dono do carro chega e é o Tucker. O Tucker dá a chave para ela, quando ela volta, ele pega ela e sequestra ela. Então, a partir daí ele pega ela, né, desmaia ela, coloca ela no carro e leva até o barco. Nesse ponto do filme, você pensa que a Heather já morreu e tudo mais, mas não. Na verdade, a Heather tá viva e ele prende a Zephyr junto dela e as duas ficam num local reservado ali do barco. E enquanto isso daí, você vê que ele tá jantando normalmente ali, enquanto as mulheres estão lá embaixo. Ele deixa um balde ali para elas usarem de banheiro. A Heather fala que não sabe o que está acontecendo, pergunta quem é ela e tal. Ela explica que ela já passou por vários reformatórios, ela tenta ficar... ela que eu tô falando é a Zephyr, tá? Ela tenta várias vezes quebrar as algemas e não consegue. Ela fala que ela precisa de um arame, que ela sabe arrombar, enfim. E o Tucker tá lá em cima jantando normalmente, assistindo alguma coisa com gritos que até então você não sabe o que é. Ele desce para levar a janta para elas. E quando ele tá descendo, a Heather, ela mostra que ela tá com um biquíni que tem um arame. E aí a Zephyr pede, ela tira a parte de cima do biquíni, a Zephyr tira o arame. A hora que ela vai começar a tentar abrir a algema, o Tucker chega. Ela esconde tudo, ele chega, ele dá um sanduíche e uma água primeiro para a Heather, depois ele dá um sanduíche e uma água para a Zephyr. E, na verdade, a água estava batizada, então as duas desmaiam. Tá? O que acontece depois daí? Obviamente ele acha o arame, então ela não vai ter como sair dali. E ele pega as duas e leva para cima. Amarra a Zephyr numa cadeira, de frente para o fundo do barco dele. E ele amarra a Heather como se fosse um pequeno guindaste, um munk, algo que issa ela, né, para levar para o mar. Que é o que ele usa para levar a gaiola. E ele faz isso. Ele joga as iscas para tubarão atrás do barco e ele issa a Heather. Cara, é uma cena que eu fico imaginando. A Zephyr gritando que não, pelo amor de Deus, solta ela, e ele abaixa ela na água, cheio de tubarão, e os tubarões começam a atacar ela. Como eu comentei no vídeo sem spoilers, essa cena, ela é tensa no sentido psicológico dos seres humanos. As cenas dos ataques de tubarão, infelizmente, são fracas. Eu achei bem fraquinha, tá? Mas é uma cena tensa, de certa forma. Obviamente a Heather morre. A Zephyr é levada de volta para dentro. Ela até tenta resistir, mas sem sucesso. E enquanto isso, né, o Moses, né, tá indo atrás dela, porque ele realmente está apaixonado por ela. Ele se apaixonou ali uma noite caliente, bem caliente para esse moço. Então ele vai atrás dela e ele liga para ela. Ele vai até onde ela estava surfando. Ele para o carro do lado dela, ele liga, ele vê que o celular dela toca dentro do carro e a prancha dela não tá lá. Ele até pensa que ela tá surfando, mas obviamente ela não tá lá. Passa-se um dia, no outro dia o Moses vê alguém guinchando o carro dela, como se fosse uma denúncia, o carro dela estava lá há muito tempo.
E ele vai atrás para tentar descobrir quem que é, mas ele não sabe sequer o sobrenome dela, ele só conhece ela por Zephyr, né? Então não tem muito como ajudar. Porém, como ele é surfista, ele acaba indo nos points ali para ver se ele acha ela. Enquanto isso, a gente descobre que a fita de gritaria que o Tucker estava assistindo, que é o vilão, na verdade, ele grava todas as mortes dos ataques de tubarão. E ele assiste aquilo jantando, como se fosse uma coisa normal. E aí nós temos uma cena muito parecida com a cena do Buffalo Bill dos Silêncios Inocentes, onde está ele com um roupão ali só de calção, bebendo vinho e dançando, tal, muito parecido com aquela cena do Buffalo Bill. Lógico, sem o menor impacto que aquela cena tem. Mas eu me lembrei, associei as duas cenas por algum motivo. Enfim, ele não tem nenhum traço de um psicopata desse tipo. Pelo contrário, o Tucker ele parece ser aquele tipo de psicopata carismático. Passa-se mais esse tempo, né? O Moses continua indo atrás da Zephyr até que ele encontra, né, em uma das... quando ele tá pegando onda, a hora que ele tá saindo da praia, ele encontra metade da prancha da Zephyr quebrada. E aí sim, né, ele chama a guarda costeira, ele chama os polícia, a guarda costeira, pra ver se acha ela, o que aconteceu. Nesse meio tempo, o Tucker tá lá, aterrorizando a Zephyr, que tenta fugir dele de várias formas, ela não desiste, tanto que ele elogia ela, ele fala, você é uma lutadora, eu gosto disso. Ele, várias vezes no filme ele fala que ela é como ele, que ela é como um tubarão, que ela não desiste e tal. Enfim, aí, em determinado ponto, né, ela consegue fugir, deixa eu lembrar como que ela consegue escapar dele, entre aspas. Ah, tá. Ela quebra, ele sempre deixa um balde para ela usar, para quem tá preso lá, né, usar como um banheiro. Aí ela quebra a haste do balde, né, e como a algema só segura uma das mãos dela, ela fica com aquela parte pontuda da haste por baixo ali do lençol onde ela tá dormindo. E quando ele vem drogar ela, porque ele injeta algo nela para poder tirar ela de lá e levar sem resistência lá para cima, porque ele vai içar ela, né? Ele vai fazer isso a hora que ele vai chegar perto dela com a seringa, ela enfia aquilo no pescoço dele, entre aspas, né? Enfia aqui no ombro dele, na verdade. E ela tenta fugir, só que ele consegue aplicar nela a seringa. Aí ela vai até o barco, ela vai até a parte de cima do barco, ela pega onde está a câmera que ele grava tudo em VHS, tá, pessoal? Ele faz meio que um ritual também, pegando o cabelo da vítima. Eu acho que eu não comentei isso, né? Quando ele mata alguém, ele corta uma mecha do cabelo, ele faz um anzol, e quando ele termina a gravação da fita, ele deixa com o nome da pessoa e enfeita com o anzol e o cabelo da vítima. Então ele tem várias fitas desse jeito. Então ele é meio, como eu falei, ele é meio tantã mesmo. Por isso que eu falei, ele tem alguns aspectos de um psicopata, que me lembrou até mesmo Buffalo Bill, que no caso era pele, né? Mas enfim, continuando. Ela pega a câmera que ele usa para gravar, que é uma câmera VHS, algo bem raro hoje em dia, e ela joga a câmera no mar. E ela tenta pular no mar para sair nadando, mas ela já está dopada, ela desmaia, e ele pega ela de volta e leva para o cárcere. Só que ele está sem câmera. E aí o que acontece? Enquanto o Mose está atrás dela na cidade, porque ele está vendo que ninguém encontrou ela e tudo mais, ele acaba, tem um aplicativo de surfista que mostra ali a onda e tudo mais, as ondas, né, em cada praia e tudo mais. E ele fica vendo ali perto de onde ela estava estacionada até que ele vê o carro dela passando. Imediatamente depois do carro dela passar, passa um carro vindo, né, ela estava indo, passa um carro vindo da direção dela, que é onde ela foi, e ele vê o logotipo do Tucker. E ele pensa, falou, vou perguntar pra esse cara se ele não viu o que aconteceu, né? E ele descobre onde que é, e ele vai até a marina do Tucker. Antes dele chegar lá, o Tucker encosta o barco e ele sai desesperado, porque ele precisa arrumar uma outra câmera. Enquanto ele sai, o vizinho dele começa a falar, teve um pessoal rico que veio aqui atrás, a gente podia levar ele, você podia me ajudar, dar uma gorjeta, né? Tô fazendo essa venda. Ele ignora o cara e vai embora atrás da câmera. Nesse meio tempo, o Moses chega, ele vai até o barco, não tem ninguém lá, só que ele acaba escutando alguém batendo na parte de baixo do barco. E ele vai lá, invade o barco, ele chega lá e ele encontra a Zephyr. Só que o Tucker chega. E digamos assim, o Tucker dá 2 dele. E o Tucker dá uma surra nesse cara. Mas dá uma surra de um modo impressionante. Ele chega a enfiar um gancho nas costas do Moses, que não sei se pegou muito fundo ou não, porque ele chega a puxar o Moses por esse gancho.
Mas em um golpe de sorte ali, o Moses consegue inverter a luta. E aí, com esse mesmo gancho, ele tá tentando enforcar o Tucker, né? Só que aí chega o vizinho do Tucker e bate no Moses, porque ele acha que o Moses é um ladrão, invadiu o barco, né? E aí ele escuta, o vizinho, né, do Tucker escuta a Zephyr gritando. A hora que ele escuta a Zephyr gritando, ele, o que é isso? Tal, é a hora que ele vira, o Tucker mata ele. E quase mata, quase não, né? Esse vizinho ele tem um cachorrinho, o Tucker só espanta ele do barco. Enfim, basicamente, temos mais uma morte. Mais uma cena que foi legal. Lembrando que, ó, contrastando com a cena dos tubarões, essa cena é legal, tá? As cenas que envolvem os humanos são legais. Enfim, ele prende o Moses. Quando a Zephyr acorda, o Moses já tá preso lá. E aí, adivinha só o que ele vai fazer? Ele vai içar o Moses pra Zephyr ver ele sendo devorado por tubarões. Ele pega os dois, a Zephyr começa a falar que ele tem dinheiro, que ele não é um turista, ele mora ali, o pessoal não vai parar de procurar ele. O Tucker simplesmente caga pra ela, escolhe um arquipélago ali de ilhas. Não sei se aquele arquipélago ele é famoso ou não. Se eu não me engano é o Hangmaid. É o Homem Enforcado, tá? A tradução. Eles vão até lá. Quando ele pega o Tucker, ele issa o Tucker pros tubarões. O Tucker, ele coloca ele embaixo d'água, a Zephyr tá desesperada, porque tá com as iscas, tudo, aí a Zephyr começa a falar, não se mexe, não se mexe. E aí o Moses fica quietinho. E o Tucker fica esperando para ver o que vai fazer. Os tubarões simplesmente ignoram ele. Porque o tubarão ele não come um ser humano normalmente, né? No caso, qual que é o grande segredo do Tucker? Ele joga a isca, que é aquele sangue, vísceras e tudo mais, e a pessoa fica se mexendo lá, os tubarões vão mordendo. Como ele não se mexeu, o Moses não se mexeu, os tubarões ignoraram ele e foram embora. Aí o que ele faz? Ele issa de novo o Moses. E aí ela tá aliviada, né? Ele não conseguiu o que ele queria. A hora que o Moses está de volta no barco, ele pega uma faca, esfaqueia a barriga do Moses e issa ele de novo, cara. Tipo assim, não deu certo com isso, então vai ser com o sangue dele. E começa a baixar ele de novo. Só que a hora que ele está no meio do caminho, ao longe, o Tucker vê um helicóptero. Né? Provavelmente um dos helicópteros que estão atrás da Zephyr, que o próprio Moses acionou, né? Aí ele pega, puxa todo mundo para dentro, joga o Moses na cama e algema lá, sangrando do jeito que ele tá. A Zephyr está desesperada, porque o Moses vai sangrar até morrer. E não tem o que ela fazer. Não tem o que ela fazer. E o Tucker espera o helicóptero passar e ele vai fazer isso à noite. Ele até volta lá no quarto, oferece comida para eles. Ele até faz uma piadinha como se o Moses não quisesse comer, até porque tá desmaiado. E os dois têm uma discussão ali meio tensa, ela chuta o balde e tudo. Só que um pouquinho antes do Moses, do Tucker descer, a Zephyr, ela tá tão desesperada para tentar salvar o Moses que ela quebra o próprio dedo para tentar fazer ele passar na algema. Só que como o Tucker chega logo na sequência e ela esconde a mão para ele não ver que ela quebrou o dedo e eles ficam conversando, o que acontece? O dedo dela incha e não passa pela algema. E aí a gente tem outra cena que para mim faltou mais detalhes, onde ela já sabe que, ela tem que fazer alguma coisa, senão não só ele, como ela também vai morrer. E ela começa a morder o próprio dedão aqui, a própria base aqui, para tentar arrancar o próprio dedo e sair da algema. E ela consegue, cara. Tanto que quando chega a noite e o Tucker desce com a seringa para tentar drogar ela já escapou. Ela escapa, ela faz um curativo ali no Moses, ela escapa, e aí a gente tem toda uma cena de perseguição, onde ela prende ele para o barco, ela tenta fugir dele de várias formas, ele corre atrás dela com um arpão, ela sai nadando no meio do mar ali, porque ela tá próximo de um lugar festivo ali na beira do mar, né? Eles estão próximos ali da costa. E ela até chega na praia, só que quando ela chega, quando ela tá nadando, o Tucker vai atrás dela de barco, então ele alcança ela. Ele domina ela não consegue pedir ajuda e ele leva ela de volta. Só que dessa vez, o que o Tucker faz? Ele inverte. Ele prende o Moses, ele pega o Moses que estava lá embaixo, prende na cadeira
e Issa, dessa vez, a Zephyr, que ela já tá sangrando, né? Então ele praticamente ele joga algumas iscas ali e tal, mas ela tá ali, já tá sangrando. Tanto que nessa cena final aparece um tubarão muito grande. Eu não entendo muito de tubarões, mas pelo que eu entendi é sim um tubarão branco, tá? É a barrigona branca ali, característica, e é um tubarão enorme. Lógico, tem os outros tubarões juntos, né? Principalmente o tubarão-touro, que ele é citado várias vezes ali no filme. Só que aí o que acontece? A hora que ele desce ela, antes dos tubarões começarem a fazer qualquer coisa com ela, tem um tubarão-touro que chega lá. E ele não quer que o tubarão-touro pegue ela. Então ele pega um arpão e ele vai espantar esse tubarão-touro, ele morde o arpão e o arpão cai. O arpão que eu falo é como se fosse uma lança, tá? Com a ponta de arpão. E ele cai perto dela e ela pega esse arpão para tentar se defender. Aí os tubarões meio que abrem um pouco, né? E ela pendura o arpão ali no gancho. E ela escala, né, para tentar ficar fora d'água. O Tucker derruba ela. Só que nessa que ela derruba ela, porque ele assusta ela, ela cai. A hora que ela cai, o gancho que segura ela estoura. E aí ela cai na água mesmo. E ela cai na água e ela vê, dentro da água, ela vê o tubarão branco vindo na direção dela. E você fala, cara, acabou, né? Só que ela fica quieta, o tubarão passa do lado dela. É uma cena até legal. O tubarão passa do lado dela, olha ela. E ele vai embora. Porque ela tá calma e tal. Não sei se isso procede ou não, mas enfim, o tubarão não faz nada com ela. Ela volta pro barco. E aí sim, ela pega um rifle de arpão, uma arma mesmo. E ela atinge o Tucker, que cai do barco. Ele tá desesperado. O tubarão pega ele e ele é devorado pelo tubarão branco. A hora que o tubarão tá indo embora, como ela ainda tá com o arpão na mão e a corda do arpão, né? Porque o arpão, não sei se vocês sabem, o rifle de arpão, quando você atira, né? Ele tem aquela cordinha para você puxar de volta. Normalmente você usa isso para pescar. A corda enrola na perna dela e ela é jogada para fora do barco. O moço está completamente desesperado, ele já está quase apagando, porque ele perdeu muito sangue. Ele vê ela caindo no mar e, tipo, nessa cena eu lembro que eu olhei e falei, cara, fudeu. Se ela morreu, ele vai morrer. Porque não tem, ele tá preso numa cadeira. A hora que o sol raiar, ele vai desidratar, tá sangrando, já vai morrer. Mas não, ela consegue se soltar, ela volta. E ela meio que se declara pra ele. E aí ele acorda e o filme acaba aí. Como eu falei, não é um final ruim. Também não é um final bom, é um final satisfatório. E é isso, gente. Não tem cenas assim de terror, de ataque, não. É muito mais cenas humanas que envolvem violência. Tem um certo gore, rola bastante sangue até. Mas nada demais. Como eu comentei no vídeo sem spoilers, esse é um vídeo. Esse é um filme até leve, tá? Que facilmente ali passaria numa sessão da tarde, tá? É um filme light. É um filme legal, nota 5,5. Eu me diverti, recomendo assistir. Não sei se, dependendo do preço do cinema, vale a pena ou não. Se você gosta de filme de tubarão, você vai gostar. Se você gosta de filme de psicopata, você vai gostar. Se você quer só uma diversão ali, sem compromisso, você vai gostar. Ele não é um filme que vai mudar a sua vida. Como eu comentei, é um filme ok. E é isso, gente. Eu acho que eu não tô tão empolgado para falar desse filme. Não sei se vocês notaram. Eu simplesmente fui falando, mas enfim. Não é um filme que me empolgou muito. Eu achei ele divertido. Mas eu assistiria de novo, tá? Eu assistiria de novo. Não é um filme que eu passaria longe, não. Mas enfim, esse filme ele vai ter bastante coisa no Dava Pra Salvar, tá? Então se você quiser ver os spoilers já no Dava Pra Salvar, se você não liga muito pra história. Se você chegou até aqui, eu agradeço, porque eu falo muito, esse vídeo deve ter ficado longo pra caramba. E eu vou me odiar ao editar ele. Mas enfim, é isso, gente. Muito obrigado por assistir. Curte, comenta, compartilha. Se inscreve no canal, ativa o sininho. A gente sempre tá fazendo vídeo assim. Eu tô vendo que esses vídeos com spoiler tá ficando muito longo. Eu não sei se eu vou continuar fazendo eles de verdade. Mas eu vou dar um jeito. Ou eu diminuo, eu não sei. Eu vou pensar em alguma coisa. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado por assistir. Muito obrigado por me acompanhar. Agradeço a todos que já se inscreveram no meu canal. E até a próxima. Muito obrigado a todo mundo.